Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um videocast do Mercado em Movimento. É um prazer ter você aqui com a gente. O Brasil é daqueles países que ainda hoje produzem muitas histórias de dificuldade em meio às desigualdades sociais. E se falamos do Nordeste e do Sertão, aí é que os desafios podem ser ainda maiores. Mas nem todo mundo consegue enfrentar cenários extremamente adversos e imprimir uma história de ousadia, superação e muito sucesso para se tornar um dos maiores empresários da Paraíba e do Nordeste. Por isso, é com muito prazer que eu quero saber mais sobre a vida e os negócios de Zenildo Oliveira, um souzense, sertanejo, presidente do Grupo Pau Brasil. Zenildo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Plínio. Obrigado a estar aqui sendo muito bem recebido aqui na TV Cabo Branco. Essa voz que chega em tantas casas aqui nesse estado. E é um prazer enorme estar aqui conversando com você. Prazer é nosso, com certeza. Olha, Zenildo comanda empresas que somam cerca de 1.300 colaboradores e formam um grupo que, por 2 anos consecutivos, tem sido o maior pagador de ICMS do estado da Paraíba, além das operações em outros estados, Zenildo. E pelo que eu fiquei sabendo, lá atrás, tudo começou com um menino pequeno vendendo cocada de porta em porta. Depois teve a história de um bode, de uma rifa para vir o primeiro negócio. Isso é lenda ou é realidade? Eu quero muito que você conte essa história. Obrigado. Eu acho que não era cocada, mas é um pouco era doce, que era bombom, né? Então eu menino ainda, com meus 8, 9 anos, aí botei uma banquinha de bombom, aquelas banquinhas que tem na casa, e botava aquelas banquinhas de bombom para vender bombons. Então eu tinha lá, digamos, 15, 20 balinhas, e vendia lá. Isso era em casa? E na porta da minha casa, na porta da minha casa. Isso aí é tempo de criança, de brincadeiras. E depois, já quando eu fiz o primeiro vestibular, e eu não tive sucesso, na primeira tentativa, e aí queria ganhar dinheiro, queria ser emancipado, precisava, ganhar dinheiro, ter independência na vida. Aí a gente pensou em montar um grupo, uma empresa e tal. Aí deparou com os primeiros obstáculos da vida. Como é que você montou uma empresa sem dinheiro, né? Aí a gente não Detalhezinho, a gente não tinha o dinheiro para abrir as inscrições na junta comercial, eu e meu sócio na época. Aí a gente fez a rifa de um bode, e saiu vendendo essa rifa do bode para juntar o dinheiro e para abrir a empresa, esse Grupo Pau Brasil, que esse ano completou 31 anos, no dia 14 de janeiro desse ano, 31 anos de história aqui nesse sertão, no Nordeste e no sertão paraibano. E essa rifa rendeu quanto na época? Essa rifa tem uma história folclórica lá em Souza, tem um senhor extremamente muito folclórico na nossa cidade, chamado Chico Malota, que eu cheguei para vender a rifa dele. Aí ele pegou assim, o rifa não corre um bode, mas eu vou comprar do mesmo jeito. Então os fundos deu para pagar, fazer o primeiro investimento da empresa, que foi abrir as taxas da junta comercial, que naquele tempo era um valor que já para a gente já significaria muito, para você ter ideia, para empreender no Brasil tem um nível de dificuldade, mesmo você com a vontade. Então, o Grupo Pau Brasil, acho que representa muito isso, que é do sertanejo. A força, a determinação e a fé e a vontade de mudar a sua vida. Então, acho que nós somos muito esse símbolo do que é o Nordeste, das milhões de histórias que existem nesse Nordeste, que precisam ser contadas, que precisam ser admiradas, serem exemplos para a próxima geração de pessoas que tinham sonhos, que tem vontade, tinha seus sonhos e que conseguiram realizar sonhos grandes, mesmo diante de tantas dificuldades. Então, o Pau Brasil representa um pouco dessa história, dessa vontade, desse empreendedorismo, essa capacidade de ter fé e resiliência, mesmo diante de tantas adversidades, de que é empreender no país, no Brasil, no Nordeste e principalmente no sertão. No sertão, partindo do zero, né? Partindo do zero. Que às vezes você está numa região como essa, mas você tem uma herança, tem alguém da família que vai dar aquele primeiro empurrão, que não foi seu caso, né? Você não teve essa oportunidade. Essa primeira empresa já foi de bebidas? Não, a gente começou no ano de 1984, na época,
E a gente eu comecei na verdade até um pouquinho antes, com representações comerciais e tal, e a gente acabou não tendo muito sucesso e depois começamos em 84 com a Pau Brasil vendendo alimentos, era produtos alimentícios, e depois no ano já de 85, ali, desculpa, 94 e depois no ano de 95, a gente já começou com uma distribuição de massas e biscoitos de uma empresa lá de Fortaleza, chamada TBA na época, ela não existe mais, essa empresa. Era um grupo, na época, que Fortaleza era um centro de massas e biscoitos, né, a TBA, e a gente começou a distribuir esses produtos, e aí, com pouco tempo, a característica que a gente tinha, a gente era a gente começava, a gente mesmo era o vendedor, né? A gente que abria as praças, né? Os locais de vendedor. Eu abria sempre uma praça, meu sócio abria outra praça e a gente assim ia conhecendo mais de perto os nossos clientes, criando uma relação. Então, desde o princípio, a gente teve esse entendimento de querer ser mais próximo do cliente, colocar o cliente no centro, essa vontade de estar cada vez mais próximo de onde as coisas acontecem, que é no mercado, né? Então, isso a gente foi aprendendo desde cedo e depois, aí, no ano de 2001, mais ou menos, já pela volta de 2001, há uma separação minha com o sócio, e aí eu volto à estaca zero novamente ali, né? E a gente aí quando começa a trabalhar com bebidas. A Paraíba era uma área que chamava-se área branca, porque não tinha representações. Você lembra que a Ambev é formada no final de 1999. Né? Eu começo as primeiras tratativas com a Ambev em 2000 e no final de 2001 a gente se transforma no distribuidor Skol, que não existia na Paraíba. Né? Então era chamada área branca. Existia sempre os representantes da Antártica e da Brahma. E a gente é nomeado representante, distribuidor da Skol. Naquele tempo era algo inusitado, porque na verdade havia mais uma cisão dos representantes. Os que eram da Brahma assumiam a Antártica, o que era da Antártica assumia a Brahma, e aí não existia nomeações. Então a gente foi um caso inusitado nisso aí, a gente começou, mas eu costumo definir, Paulinho, que tem assim, um deu on na minha vida. É aquele que foi decisivo para a gente ser o que nós somos hoje como empresa. É mais ou menos o ano de 2004, eu termino um curso na FGV de gestão de negócios, né, um MBA, e aí eu sou convidado por um grupo de colegas junto da companhia para a gente fazer uma extensão desse MBA nos Estados Unidos. Aí eu conheço o mundo mais corporativo, eu fui especificamente na PepsiCo, na fábrica da PepsiCo, e fui entender que até o momento ali a gente era uma empresa de um empresário, de um sobrevivente que queria ganhar dinheiro, sobreviver. E aí, para a gente dar um salto na vida, de formar algo que fosse ser diferente, que possa deixar um legado, a gente precisava ter uma empresa que tivesse um propósito verdadeiro. E aí entendi que quando uma empresa tem um propósito, quando a empresa tem um propósito, uma missão, né, de transformar realidades, ele se transforma em algo vencedor. E a gente criou o propósito na época, né, o primeiro sonho grande que a gente criou era ser, como naquele tempo o Nordeste, a Ambev tinha um programa chamado Programa Embaixador, que era um programa que analisava e fazia tipo um ISO, e fazia análise de gestão, comportamentos, capacidade de gestão e resultados. E a gente, no Nordeste, esse programa existia desde lá da original, ela veio da Brahma. No Nordeste nunca tinha tido um gestor nomeado embaixador. E a gente criou esse como um sonho. Rapaz, por que no Nordeste a gente não ser medido com gestão de capacidade, de excelência, visão estratégica? Por que não? Porque eu via muito isso nas pessoas e a gente precisava botar isso no modelo disciplinar para se transformar em algo de estratégico para que não fosse só uma aventura, bater um resultado ali num ano, o vento soprou a favor e fosse algo estratégico, com primeira, segunda fase, terceira fase, fosse avançando nessa visão estratégica. E a gente fez em 3 anos, nós conseguimos já ali no início de 2005, no início de 2000 a gente ser laureado como o primeiro embaixador da Ambev no Nordeste, com essa capacidade de excelência, e nós mantemos esse título até hoje. Existe uma reedição, uma reconfiguração dele, uma reanálise dele quase todos os anos, e de pontuação que você precisa atingir. Então, isso a gente conseguiu criar uma cultura de excelência, uma cultura onde a gente colocou gente como a ferramenta principal
do nosso negócio. E aí eu acho que talvez esse fosse o nosso day one, de a gente de ter transformado a Pau Brasil num negócio pequeno, que nasceu no sertão, lá em Souza, ser um grupo que hoje vai estar em vários estados do Nordeste. É o que alguns especialistas também chamam de ponto de inflexão, né? E aí esse momento nos Estados Unidos é como se você furasse uma bolha para enxergar muito do que existia, né, de gestão mundialmente falando, e trazer de volta isso para a realidade local, né? E aí essa mudança, isso é bem importante. Nesse primeiro momento, qual foi o dia, a situação, né, mais difícil que você enfrentou, né, nesses primeiros anos de empresa, de se estabelecer, de criação do grupo? Sempre tem aqueles dias, os momentos que são mais difíceis, né? Qual é o que você lembra assim, isso aqui foi bem difícil, isso aqui balançou um pouco? Plínio, eu acho que assim, ter só um momento de dificuldade é muito pouco, porque a gente teve tantos momentos de dificuldade na vida, tantos e tantos, são tantas histórias de superação, né? E eu acho que é isso que transforma nós, nordestinos e sertanejos, cada dia mais forte. Porque nós fomos acostumados a ver a diversidade de perto, a olhar ela de perto, ter o olhar para essa diversidade e transformar isso numa mola impulsionadora de desenvolvimento, numa mola que não possa lhe barrar, não possa lhe impedir de crescer. Então, assim, eu posso lhe dizer, tem uma assim, que sempre me marca. A gente começou, por incrível que pareça, num prédio que a gente adquiriu da São Brás, né? Eu acho que eu costumo dizer sempre que a gente foi o primeiro cara a comprar um prédio da São Brás, porque o seu Zé Carlos tinha uma tradição de nunca vender nada, e a gente teve essa marca dele querer desfazer de um prédio lá, e a gente conseguiu, né, adquirir esse prédio. E aí a gente, como o oxigênio de um negócio é o capital de giro, isso nos apertou muito naquele início, ali em anos de 2005 e tal. E aí eu lembro que a gente tinha que vender, apurar o dinheiro para poder comprar de novo. Então fazer essa ginástica sempre, porque você não conseguia, né, as empresas no Brasil, o ambiente de negócio do Brasil tem uma coisa que é desfavorável a quem começa. Porque quando você vai buscar recursos no mercado financeiro, você nunca é bem visto. Você nunca você encontra as facilidades, você só encontra mais dificuldades. Juros altos. O ambiente de negócio é muito ruim para quem começa e que tem boas ideias, essa capacidade, mas às vezes o capital de giro é uma mola que hoje seria o oxigênio do negócio. E a gente tinha muitas dificuldades no início, muitas mesmo, porque a gente tinha que contabilizar mais ou menos a puxada na fábrica, que é a pegada do produto, com o recebimento na ponta para poder pagar, para poder puxar de novo. Então, casar essa operação me exigia de mim, eu trabalhar de 3 da manhã, mais ou menos, iniciava a minha jornada, a mais ou menos 11, meia-noite, todos os dias. Eu fiz isso por mais de 5 anos. Isso, assim, foi um momento assim, de muita dificuldade que você enfrenta na vida, assim, mas assim, que faz parte, né, do nosso ciclo de desenvolvimento na vida. Como eu falei no início, né, dificuldades existem para muitos. E as histórias de superação, elas têm que acontecer para você sair daquela dificuldade. Mas, na sua opinião, o que é que diferencia, né, talvez aquele sujeito que você conhecia, da sua mesma faixa etária, que hoje, digamos, tomara que tenha uma vida tranquila, né, que não falte nada, mas que não cresceu tanto, que ficou ali, que se conforma com a sobrevivência, como a gente falou, né, num meio tão hostil, ainda mais no sertão de antigamente, né, 30, 40 anos atrás. O que é que diferencia da pessoa que quer algo mais? É só um sonho ou tem que ter outros elementos? Não, eu acho que, na verdade, é claro que tudo inicia com essa vontade de vencer, de mudar a sua vida, de não aceitar, às vezes, o que o mundo, às vezes a sociedade lhe impõe a dizer, você tem esse limitador, né? O que diferencia é você ter muito entusiasmo, né? Eu digo que sempre que tem duas coisas que transformam a vida das pessoas. Primeiro, a educação. A educação, ela lhe leva a abrir horizontes, lhe leva a enxergar coisas que, quando você não a tem,
você tem dificuldade de ver, de abrir esses horizontes, né? Eu não digo nem somente a educação de formação escolar, a educação de vida, de cultura, de entender o ser humano, né? Então, isso lhe liberta para entender e compreender o mundo e ampliar a missão dentro de você e visão do seu negócio para você se desenvolver. E segundo, entusiasmo, né? Você tem que ter muito entusiasmo. Entusiasmo é aquele combustível reserva que você precisa ter de estar na segunda-feira com a mesma vontade de fazer do que você estava no início da sua vida, na trajetória. Não olhar sempre que a dificuldade que você vai ter, a dificuldade de uma missão, de um objetivo, de uma meta que você estabeleça, né, ela não seja a barreira, ela seja a ponte que liga de um lado ao outro do rio. Então, assim, esse conjunto de educação com entusiasmo e amor pelo que você faz, se dedicar, se apaixonar, é o que vai fazer vai fazer a diferença entre quem tem medo de vencer e aqueles que faz do seu medo uma força maior para ser vencedor. Como diz aquela frase, né? Tá com medo, mas vai com medo mesmo. É verdade. Hoje, para a gente ainda ficar na parte do comércio de bebidas, daqui a pouco a gente fala dos demais negócios. Vocês estão em quais municípios, né? Em quantos municípios da Paraíba? E a gente está falando de um volume de quanto? De unidades, né, vendidas, de produtos, de faturamento? O grupo, como eu disse, a gente começou com a marca Skol, você tem ideia. Nós conseguimos incorporar ao longo desses primeiros 10 anos, a gente incorporou 11 revendas, 11 outras operações. A gente foi incorporando em razão desse propósito, eu digo sempre que foi esse propósito. Então, o que é que esse propósito fazia? A gente olhava para pessoas e dizia, eu quero formar a liderança na minha casa. Então, eu entendia, e quando a gente montou esse propósito de fazer a Pau Brasil não ser uma empresa, mas ser sim um movimento. Um movimento de acreditar na sua gente, um movimento de fazer as pessoas terem ali o seu lugar onde possa ser o gerador de oportunidade para que pudesse revelar os seus talentos. Foi esse talvez o nosso case de sucesso. Então, foi acreditar em pessoas para potencializar o entusiasmo, essa paixão que cada um tem, e a educação a gente foi criando dentro para gerar esse combustível. E a gente conseguiu formar um time, né, acreditando em gente, e transformando pessoas, é claro, em sócios do negócio. A gente tem um modelo, a gente forma líder e transforma a nossa liderança em sócios. Hoje nós temos 13 sócios que advêm dessa trajetória da Pau Brasil, vêm dos nossos bancos escolares de formação, da nossa cultura, do nosso negócio. Que a gente criou dentro do nosso negócio, como se fosse, a gente chama Universidade Pau Brasil, que é um projeto, chama Projeto Capacitar, para formar a nossa liderança em casa. Porque como a gente é sertanejo, estamos em cidades mais do interior, Plínio, a gente entendia que trazer gente de fora era mais difícil se adaptar ao sertão. De não estar na praia, não ter ali aquela cervejinha para beber na praia, trazer a mulher, os filhos já acostumados, às vezes pessoas que têm mais talento. Então a gente tinha que formar lá em casa mesmo. Então, assim, talvez essa decisão de fazer isso, a gente conseguiu mudar muita coisa. E por isso a gente cresceu muito. A gente está hoje com a Ambev em 175 cidades da Paraíba, né? E esse ano iniciamos uma operação na Bahia, ali na região de Brumado, noroeste da Bahia, Brumado, Barra da Estiva, Chapada Diamantina, aquela região toda ali que a gente está atendendo lá. Então, a gente hoje vende aí em torno de 70 mil hectolitros, é mais ou menos o nosso negócio, com a Ambev, e ao longo dos anos a gente foi entendendo que é importante você crescer. E para crescer, você tem que crescer não olhando que a sua cesta esteja só no mesmo lugar. Você tem que dividir os ovos para outras cestas. E por isso que a gente ampliou para vários outros negócios, né? Como o negócio de motocicletas, Honda, autopeças, peças de motocicletas, importação de peças, construtora. Então a gente foi diversificando nosso negócio para que a cesta de ovos ela possa estar em várias outras cestas, para que a gente não pudesse ficar apenas numa área e ampliar esse conhecimento. Por quê? Porque a gente precisava gerar oportunidade para vir mais gente boa, para participar das operações e ser
ter esse movimento para o Brasil de transformação de liderança em sócio, em grandes gestores. E isso, talvez, para mim, seja o maior orgulho do que representa o que nós somos hoje, a CES, uma mola impulsionadora do desenvolvimento das pessoas que são do sertão. Então, toda a nossa liderança nasceu em casa. Grandes empresários falam sempre que o que permite esse crescimento é justamente descentralizar, é fazer sociedades, né, sendo majoritário ou não, mas tendo parceiros, né, identifica bons parceiros, bons negócios, alguns vão dar certo, outros não, mas aqueles que dão certo prosperam o suficiente para crescer e se tornarem viáveis. E no seu caso foi assim também, quando você partiu para esses outros negócios, já foi com pessoas que trabalhavam nesses outros ramos, ou você abriu novas frentes, mas buscou essas lideranças para atuarem com você e outros investidores? A gente entendeu que a gente tinha uma cultura nossa. Eu costumo dizer que, geralmente, quando você... Por que a gente escolheu isso? Porque quem vem de fora, que não se ambienta nessa cultura, do nosso jeito de fazer as coisas, a gente tem senso de urgência, tudo nosso é para ontem, a gente sabe que custo é como unha, se você não cortar, cresce, a gente entende que tem que fazer mais com menos, a gente entende que a gente precisa formar gente muito boa por trás de nós, né, para que a gente possa ter uma liderança que possa trazer mais gente para operar o negócio. Então, às vezes, quando você chega numa operação nova, essa cultura, às vezes o cara tem gente com muito talento, mas não tem essa cultura. E quando não tem essa cultura, é difícil dar certo às vezes. Então, a gente prefere trazer gente desse que vem com esse DNA, com essa forma de pensar, com esse jeito de ser simples. A gente pode ter estruturas sofisticadas, mas a autenticidade do sertanejo é a sua simplicidade. Então, nós somos muito ligados umbilicalmente com essas nossas raízes, né, de religiosidade, de fé, de acreditar que você tem que vencer na vida, tem que mostrar que você pode, que seu talento é capaz de gerar oportunidades. Então, isso a gente tentou levar para outros negócios, né, e levar esse modelo para implementando em outros negócios. Claro que tem mais dificuldade. Se formar gente também tem mais dificuldade. É mais fácil, eu pego ali Plínio, que é extremamente competente no marketing, aí eu monto uma empresa de marketing e levo o Plínio para lá. Eu sei que vai dar, às vezes é mais, mas até quando o Plínio vai estar lá? Até quando o Plínio está disposto a estar no sertão, esperar 3, 4, 5 anos para ganhar um bônus, né, virar um sócio? Aí você tem resultados de curto prazo. E nosso negócio é sempre de longo prazo. A gente sempre olhou para o longo prazo. Então, quando a gente foi para outras operações, né, quando a gente entrou no mundo Honda, muitas pessoas que vinham da Ambev, que tinham um modelo de gestão e que, na verdade, o modelo de gestão da companhia é um grande exemplo, um grande aprendizado, uma grande escola, né? E eu devo muito a ter aprendido muita coisa, né, na companhia, né? E isso não quer dizer que a gente tem as coisas da companhia, a gente aprendeu coisas boas e levou o que é de bom, que a companhia sempre nos ensinou. E muitos operadores que eram da Ambev não deu certo no negócio de Honda, porque são culturas totalmente diferentes. Né? Uma cultura japonesa, uma cultura americana, tem formas de pensar diferentes, entendeu? Mas assim, quando a gente é sertanejo, lá no início, eu lembro que eu tive um momento, que quando eu era menino, aí minha mãe, para melhorar a renda, meu pai deixou uma pequena propriedade em Vieirópolis, que era a nossa origem, era de Vieirópolis, né, que era distrito de Souza. Meu pai veio para a cidade, e ele vendeu a propriedade e veio trabalhar de funcionário, onde hoje é o prédio que veio da São Brás, e ele era funcionário de uma retífica, antes de São Brás é uma retífica, meu pai era funcionário nesse prédio, né? E aí minha mãe botou um negócio de vender queijo. Eu que entregava queijo nas casas e tal. E eu lembro que eu arranjei uma namorada, né? Aí fui pegar a sacola de queijo. Aí estava na praça, aí cheguei com a namorada. Aí a namorada estava na praça, eu parei, tive que descer a sacola do queijo do ombro que ia pegar para deixar em casa. Aí chegou um colega e disse: como é que você... Olhou para a menina e disse: você não tem vergonha de namorar com esse cabo carregador de queijo, não? Aí eu cheguei em casa muito triste, assim, meio revoltado. Não vou mais entregar queijo, não. A namorada, meu pai olhou e disse: meu filho, quando a gente é pobre,
e tem vergonha de ser pobre, a gente sofre duas vezes. Porque a gente nunca vai ter o dinheiro e vai continuar pobre. Então, essas coisas de sertanejo a gente aprendeu. Essas lições que a gente carrega do sertão nos faz aprender muitas coisas que a gente vai implementando na vida. Então, nos negócios, quando a gente que é envolvido na cultura do pau-brasil, ele aprenda isso, essa coisa do ser simples, né? E de ter um pouco mais de paciência, né? E por isso que eu acho que assim, essa liderança a gente tem hoje quase 35 pessoas que são lideranças no grupo, que estão com a gente há 15, 20 anos e vão se criando perpetuamente. Quando se familiariza com essa nossa cultura, com esse nosso jeito de ser, aí ele vira alguém que sabe que esse ambiente não é meu, né, ele é nosso, né? Vira essa cultura de ser dono mesmo, né? E a gente sabe que quando a gente é dono, a gente cuida melhor do nosso carro do que do carro alugado. Então, quando a gente é dono, a gente cuida melhor. Então, isso talvez uma parte que a gente levou para outros negócios com esse jeito de ser da gente que tem dado certo. Eu conheço empresas, né, que têm esse modelo você traz pessoas para o negócio, né, que entendam do negócio, que saibam fazer e que elas se tornam sócias minoritárias, né? Isso. Mas aquele percentual pequeno faz com que ela se sinta e é realmente dona, né, daquele percentual, e o comportamento vai ser totalmente diferente, né, de um funcionário que muitas vezes naturalmente está no mercado e se por algum motivo ele não está satisfeito aqui, ele vai vislumbrando uma próxima oportunidade, uma mudança de ramo, de cidade. Mas quando você é sócio, não, isso aqui é meu negócio, né? Então essa é uma estratégia muito boa e que também faz com que você delegue, né, naturalmente as funções, sabendo que aquela pessoa vai dar o máximo de si, porque ela também é dona, né? Mas isso às vezes, Plínio, tem que ser de verdade, né? Porque quando eu digo isso de verdade é porque é uma preocupação que a gente sabe que as pessoas são fatídicas a poder errar. E a gente tem que saber que, quando eles assumem o papel de ser dono, eles sabem que o método side dele, vai tomar decisões. E no nosso negócio, o cara sabe que ele vai tomar decisões que vão acertar e que não vão errar, faz parte da vida. Então, você não deixa no cara a cobrança só de que ele possa acertar. Não? E isso é o que faz ser genuíno, isso que a gente, de ser dono, que os caras estão lá. E quando eles acertam, beleza, estamos juntos. E quando erra, beleza também, estamos juntos, vamos refazer o plano, né? A visão estratégica, o que foi que a gente errou para acertar novamente. Então, o medo, quando você tem uma empresa que o medo de errar ela é predominante, você paralisa os negócios, você paralisa a força de pensar. E no nosso negócio, errar é parte do modelo, é parte do modelo. Humaniza, né? Faz parte do modelo, que as pessoas possam errar para que possam acertar cada vez mais. Porque errar, a gente vai errar direto. Quantas vezes a gente errou? Quantas vezes eu errei? Né? Tomar decisões que impactam em resultados. Claro, né? Desde que a gente tenha lá um modelo de que o aprendizado ele é contínuo. Se eu chegasse aqui para você e dissesse, ô Plínio, como é que eu faço para fazer essa TV vender 2 vezes mais propaganda hoje? Se a sua resposta é hoje, você diria, não sei. Porque se você soubesse, você já estaria fazendo. Mas quando você bota isso num plano, você elabora um plano, chama pessoas que pensam junto no plano, entende e coloca esse plano coletivamente e as pessoas vão em busca desse plano, isso é transformador. Isso muda realidades. E é assim que nós temos mudado a realidade de uma empresa sertaneja, pequena, do interior, com todas as dificuldades do mundo, e se transformar. Tu imagina uma empresa que veio do sertão ser reconhecida como uma das melhores de gestão da companhia, com uma empresa mundial, né? Nós temos pessoas lá que são lideranças, que são referências na área de gente, na área de gestão, na área de vendas, na área de transporte, de logística. São referências, são sustentáveis, né? Tem selos de sustentabilidade. Né? Então, assim, por quê? Porque é essa forma de você acreditar e dar condições, né, para as pessoas desenvolverem seu talento, isso vai mudar realidades. Né? Eu digo sempre, às vezes, quando essas coisas acontecem, o sertão não muda só paisagem, elas mudam gerações, muda destino de vidas.
quando as coisas acontecem compartilhada, de forma compartilhada, as pessoas vivenciando, né, isso é muito transformador. Bebida, construção civil, Em João Pessoa, motos, autopeças e varejo. Varejo, e eu estou sabendo que tem fazenda em Petrolina. Não, Petrolina não. No Sertão, em Souza. No Sertão, a produção de frutas. Não. A fazenda é um projeto, é um sonho. De algo, esse aqui está no planejamento. Está em desenvolvimento. É um negócio... no Vale do São Francisco? Não, é em Souza. Em Souza mesmo? Em Souza. Mas aí vocês pensam algo nos moldes do que acontece fazenda, em Petrolina? Não. Eu sou um admirador, né, da transformação do que foi políticas públicas para que possam gerar desenvolvimento na cidade. Então, eu sou um admirador do que acontece em Petrolina. A gente tem negócio lá, a gente tem uma Honda, a gente atende na área de Pernambuco e Bahia ali, né? A gente tem no Vale de São Francisco. E, assim, eu sou muito admirador do que acontece em Petrolina. Petrolina é uma cidade que, em 1980, tinha 40 mil habitantes. Nós temos hoje lá 430 mil habitantes, né? Pela transformação do que foi a fruticultura irrigada no Vale de São Francisco. Então, assim, isso nos inspira a sonhar o que essa Paraíba pode ser, com as terras que a gente tem, o que a cidade de Souza tem de terras cultiváveis, e com essa transposição, isso, assim, é um sonho do tamanho do potencial que nós temos guardado ali, escondido ainda, que pode ser explorado. E para você, como é que isso poderia acontecer? Mas, quais seriam os primeiros passos práticos? A cidade de Souza tem uma vocação empreendedora enorme, pela a enorme quantidade de pessoas empreendedoras e de empresas grandes que são desenvolvidas, que já nascem em Souza. Então, Souza é um polo hoje, né, um polo da cultura do leite, né, da pecuária de leite, e a gente lá, eu acho que a gente pode contribuir um pouco com isso. Então, a gente está montando um projeto numa fazenda que possa estudar um melhoramento genético para que nós possamos ter um rebanho com maior produção de leite. Então, assim, a gente está montando um projeto lá embrionário, está sendo montado esse projeto com esse sonho de ser algo que possa ajudar nessa transformação, né, de fazer Souza. Mas Souza melhorar ainda mais a capacidade de ser o gado leiteiro, né? Assim, a gente tem dois laticínios que são um grande orgulho para a nossa cidade. A gente tem a Isis e tem o Santo Expedito, que são 2 laticínios hoje, que é um grande orgulho, né? Como outras empresas, outros grupos, como Voita, como Dino Coco, Mareni, quantos outros aqui a gente pode citar que são orgulho para essa cidade, para a cidade de Souza, né? E de gente que tem essa mesma história que eu estou falando aqui, minha, de onde nasceu, de onde vem, entendeu? Assim, é muito bacana essa capacidade. Mas, assim, Souza, nós temos a área de São Gonçalo, o perímetro irrigado de São Gonçalo, que precisa ser olhado, como é que a gente transforma o setor de irrigação de lá, que ainda é cultura de inundação muito antiga, e tem as vasas de Souza, que é um projeto assim, que eu fico impressionado ainda como ele não gerou as divisas necessárias, porque são lotes de irrigação feito todo por inundação, um custo baixo, e a gente precisa explorar isso, talvez, nessa cultura da fruticultura, com várias culturas importantes. Agora, a gente precisa muito, nesse momento, que o poder público olhe para isso e esteja lá como um braço para ser o desenvolvedor, o apoiador das iniciativas que podem ter por lá, de várias culturas importantes. Então, assim, eu sou Sem o Estado é difícil. Sem o Estado é muito difícil, é quase impossível, principalmente porque o custo de produção hoje, seja por irrigação, seja por energia, seja insumos e tecnologia, são sempre muito caros, muito difíceis. Então é muito importante, assim, é essencial o que aconteceu em Petrolina. O Estado foi essa mão que abraçou a iniciativa privada e gerou todo esse nível de desenvolvimento que tem lá. Então, assim, nós temos algo que não está lá fora, não está lá em Israel, não, que é outro grande modelo de fruticultura no deserto. Está aqui do lado, em Vale de São Francisco, que tem as mesmas características de poucas chuvas e que a gente podia muito bem aprender com os aprendizados, com os ensinamentos que Petrolina teve. Zenildo, pelo 2º ano consecutivo, o Grupo Pau Brasil, né, figurou como
o maior recolhedor de ICMS do estado da Paraíba. Tamanha a movimentação, o volume, né, de negócios, de vendas. Como é atingir esse patamar? Orgulho, né? Orgulho e compromisso. O compromisso de que cada imposto, cada notinha que a gente fatura, a gente sabe que é um hospital, é uma escola. Estamos continuando a fazer as coisas do jeito certo. A gente tem um lema na formação de liderança. A gente tem um lema que ser líder na Pau Brasil é fazer o certo com o nosso time, né? Então, quando a gente se transforma em primeiro arrecadador de ICMS do Estado, a gente sabe que a gente está indo no caminho de apoio. Quando a gente fala que a gente está investindo na nossa cidade, no nosso estado, na nossa Paraíba, não é a geração do dinheiro, do valor do dinheiro, os negócios que estão sendo gerados. É esse compromisso de fé naquilo que é o nosso propósito, de apostar no sertão, de gostarmos de ser, ter orgulho desse sertão, orgulho de ser paraibano, orgulho de ser nordestino. Eu costumo dizer que meu primeiro país é o Nordeste. Eu tenho um primeiro país, é o Nordeste. Depois a minha Paraíba e depois a minha cidade de Souza. Então, assim, isso é esse ato de fé, é essa aposta nessa esperança de que a gente vai sim transformar as nossas duras realidades, esse abismo do que foi o Nordeste nos primeiros 80 anos desse século. Você imagina, se a gente estiver em casa e fizer uma reflexão, Plínio, o nosso Nordeste, até os anos 30, até a criação da Sudene, não existia investimento nesse Nordeste. Zero? Não existia. O Nordeste foi esquecido. Então, o que o Sul e o Sudeste têm de dívida de investimento com o Nordeste? Porque se a gente olhar para o Nordeste, se o Brasil fosse desenvolvido a partir do Nordeste, nós temos o melhor sol, nós temos sol durante o ano inteiro, nós temos o solo que é um dos mais férteis, nós temos chuvas, nós não temos as chuvas em todo o sertão, mas elas existem o suficiente, o volume médio é entre 500 e 600 milímetros, é mais do que chove em Israel. O que a gente precisa aqui é entender que a gente precisa encurtar esse nível de desigualdade, né? Como é que a gente quebra esse nível de desigualdade? Dando apoio ao empresário, às iniciativas privadas, essa capacidade empreendedora, abrindo cada vez mais escolas de desenvolvimento. Então, sendo o Estado sendo um elo de fortalecimento desse Nordeste. Então, assim, eu sou muito otimista sobre tudo isso, aposto que nós seremos muito grandes, porque nós estamos vivendo, acho que um momento que isso está começando a mudar essas realidades que a gente tem, porque cresce tanta gente que tem histórias bonitas, que tem crescido, e eu acho que isso vai gerar ainda mais desenvolvimento, né? E nosso grupo tem essa missão e tem muito orgulho de carregar essa missão. Então, o ICMS é a prova disso, esse ato de fé, de crença real do que nós possamos, da capacidade que nós temos, e a visão do que nós vivemos, de como a gente veio e como a gente está hoje. De que se eu, né, junto com o meu time lá, conseguimos fazer, por que você que está em casa não consegue? Por que você está começando seu pequeno negócio, sem capital nenhum, como a gente começou, também não consegue? É só acreditar na sua capacidade. Porque aquilo que a gente carrega aqui, amigo, o que a gente aprende, o que a gente carrega aqui, ninguém vai se apropriar. Ele é seu patrimônio. Essa é a sua capacidade de pensar, e aqui a gente tem de sobra. Eu acredito muito nessa nossa capacidade. O Nordeste ele tem uma população semelhante à da Alemanha, né? É como se a gente fosse um país do tamanho da Alemanha e crescendo nos últimos anos a taxas superiores à média do Brasil, né? Então, isso mostra que a gente sempre teve capacidade. O que faltou foi investimento, foi um olhar para o Nordeste, né, que desenvolvimentista, né, que não fosse alijado, né, do processo de crescimento do Brasil, que se concentrou no Sul e principalmente no Sudeste. E agora a gente está às portas da reforma tributária, que entra em fase de testes, né, de adequações de 2026 e chega com tudo em 2027. Para você, essa reforma, ela chega a contento, ela vem para simplificar a cobrança, como é a promessa, ou você enxerga alguns gargalos ainda? Eu acredito que
a proposta, como está mantida, eu acho que vai melhorar. Principalmente naquilo que a gente está falando, que a gente precisa gerar igualdade. A famosa justiça tributária, né? É um termo muito usado. Igualdade. Principalmente quebrar, né, que aponta lá quem compra o arroz, o feijão, o cuscuz, né, a farinha, pague tanto imposto como o cara, ou o cabo que está lá no jet ski não paga. Tá entendendo? Então, essa justiça de alimentos, da cesta básica, aquilo que vai afetar a classe mais baixa, eu acho que isso é importante, eu acho que é um avanço. Né? Saber dizer, assim, dizer o tanto que ela vai melhorar ainda é muito, eu acho muito embrionário, eu acho que assim, eu não conseguiria entender o tamanho do que ela vai melhorar para as empresas, para melhorar as empresas, né, para melhorar a questão da carga tributária no país, né, eu não conseguiria dizer se ela vai ter na totalidade, né, esse resultado de fim, mas que nessa base de gerar desigualdade e melhorar a questão quebrar um pouquinho da desigualdade, eu acho que ela tem um resultado que vai ser importante. Zenildo, o grupo de vocês ele tem também um lado social, não é isso? Que apoia escolas, também esporte, né? Como foi que surgiu essa ideia? Tem muita empresa que faz isso também pensando nos descontos, né, os programas que tem, né, fiscais, tudo, mas pela forma como você fala, apaixonada, né, sobretudo, eu creio que isso é também por uma vocação, por um entendimento das necessidades, né, principalmente de quem precisa daquela criança, daquele jovem lá no meio do sertão, principalmente. Como é que vocês desenvolvem essas atividades? Olha, Plínio, a minha realidade foi muito dura, né? Eu sou um fruto da escola pública. Então, assim, eu estudei a vida inteira em escola pública, com exceção de 3 anos que eu ganhei uma bolsa e fiz em escola particular, depois fiz universidade pública. Então, assim, eu sempre entendi que a gente tem que pagar depois, né, os frutos do que a gente recebeu na escola pública, né, do que o Estado nos deu. Então, eu acho que as empresas ela têm um papel social muito importante. Onde ela ganha dinheiro, ela tem que gerar desenvolvimento e gerar divisas, né, seja na forma cultural da educação, seja na forma de auxílio. Né? Então, a gente tem o nosso projeto social e vamos melhorar ainda mais. A gente está trabalhando um projeto de criação de uma fundação, né, baseado na formação de educação, de trabalhar com a educação. Eu estou tentando fazer uma visita a uma fundação que tem um trabalho muito bacana, que é do Grupo Moura, do Pernambuco. Né? A gente fez um curso, né, e eu tive um conhecimento sobre esse projeto que eles fazem lá, e estou tentando ir visitar para aprender um pouco mais sobre isso, para não ser esses atos de caridade, e se transformar num projeto mais consolidado, né, para deixar um legado. Né? E assim, a gente tem nossas missões, né, como a nossa missão lá, né, ser um transformador de pessoas e de gente e de realidades onde a gente está envolvido. Então, isso faz parte, está dentro da parte da nossa missão construída. Né? Essa missão foi construída lá nesse período que eu falei do Day One. Aí eu reuni naquele tempo o grupo e a gente construiu essa missão, que a gente tem lá no nosso estatuto de planejamento estratégico, que foi criado. E assim, tudo que eu sou apenas um facilitador, eu sou o cara que sou o defensor da cultura do nosso negócio hoje, meu papel, porque a turma, nosso time, é quem está lá na ponta fazendo as coisas todos os dias. E assim, eu acho que nós temos, o que a gente escreveu, a gente tem que cumprir na ponta. Então, uma delas é essa fundação, sair dos atos de caridade, de Dia da Criança, dos pais, né, que a gente apenas faz assistencialismo, né? De forma assistencialista, para ser algo mais concreto, né, que deixe um legado de transformação, que os filhos dos nossos funcionários hoje, né, possam trabalhar e os filhos deles possam estar estudando, com toda a alimentação cumprida. Então, essa ideia, né, porque está linkado com nossos valores, né, com o nosso propósito,
de CSL, de transformação. Seja esse movimento que eu digo. Para o Brasil é um movimento de transformação de gente. E aí, algo que se conecta um pouco com isso que você terminou de falar, é a política, né? Porque a política é que agrega, né, todos esses entes sociais também, é quem traz soluções, né? Não há solução fora da política, né? É o poder dos poderes. Nem da democracia, né? A política, mais a democracia, é que podem alinhavar as grandes soluções para o mundo inteiro, né? E você tem também no seu currículo essa atuação política, né? Foi secretário de Desenvolvimento do Estado durante o tempo, lá no segundo governo de Ricardo Coutinho. Isso. E agora encerrou em dezembro o segundo mandato como vice-prefeito, segundo mandato consecutivo de vice-prefeito lá em Sousa, né? O que é que você tira dessa sua experiência política e se você tem pretensão de ocupar mais algum cargo, de ser prefeito, enfim, outros cargos até maiores daqui para frente? Eu vou dizer, começando do fim da sua pergunta, pretensão política, não. Né? Eu acho que eu sou um democrata e vou dizer por que eu sou um democrata. Porque eu acho que a vida tem que ser justa. E o meu voto não pode valer mais do que ninguém. E isso, para mim, é o basilar de defender o que é democracia. Né? Porque o voto meu, o voto de Zé, de Manel, de João, vale tanto como qualquer um. Então, isso aqui é a essência da justiça. Né? As pessoas terem o mesmo peso sobre qualquer decisão. Então, por isso que democracia é um negócio que tem que ser soberano. Né? Então, sou um liberal, defensor do liberalismo com a presença do Estado em países em desenvolvimento. O Estado é essencial, a gente acabou de falar isso aqui quando a gente fala de desenvolvimento. Então, o liberalismo sem Estado, né, eu acho que não funciona quando não é um país desenvolvido, 100% com PIB superavitário, com IDH elevado. Né? Então, eu acho que não funciona. Funciona quando tem um desequilíbrio dessas forças. Né? Então, por isso que a política é muito bom, é muito importante. É o poder dos poderes. Né? E ela tem uma coisa que, para mim, foi muito importante. Me ajudou a ser um ser humano melhor. Ver realidades mais de perto, sair, às vezes, de um escritório e estar na ponta, visitar cada bairro, entrar nas casas, nas vielas, nas ruas. Isso faz você ser mais humano ainda. Sentir o cheiro do povo, né? Então, assim, a política me ajudou a ser muito mais humano. Ter um olhar muito mais humano, ser muito mais, ter muito mais paciência com as coisas que podem acontecer. Mas eu acho que política, eu sou contra a profissionalização da política. Eu acho que a gente não pode criar agentes que sejam profissionais só da política. A vida inteira. Eu não concordo. Criar famílias na política. Oligarquias. Eu não acho que seja não te correto. Agrada. Eu acho que é isso que faz, às vezes, o bem que a política é, o ápice do que a política é de tão bom, às vezes ser nocivo, que vira guerra de poderes, guerra de vaidades. Né? Então, assim, eu cumpri meu papel, né? Acho que cumpri bem naquilo que fez. Ajudei a minha cidade, né, durante 8 anos como vice-prefeito, que é um cargo espera, ajudei no que foi possível. Quando fui chamado a ser secretário de Estado, a gente fez coisas extremamente importantes. Haja visto que é o seguinte, o Polo Turístico Cabo Branco, é importante que a Paraíba saiba disso, foi destravado na época que eu era secretário no governo de Ricardo Coutinho. Foi uma decisão nossa da secretaria, né? O que vai acontecer nesse Polo Turístico Cabo Branco, tudo que esses hotéis, foi nesse ano, 2018, a gente como secretário que estabeleceu isso, essa diferença. Lembro eu secretário, a adjunta era Ivan Buriti, a gente levou a proposta na época para Ricardo, governador. Na época, o Polo Turístico estava travado desde 1980, acho que são 20 lotes, faz tempo, eu não vou lembrar em detalhes, eram 20 lotes lá, tinha 9 lotes que tinha sempre algumas querelas na justiça, e a decisão foi muito simples. Rapaz, a gente tem 20 lotes, tem 9 tem querela, vamos separar esses 9 e fazer o polo funcionar em 11. E para funcionar esses 11, a gente teve só uma decisão que foi importante na época. Pegou os 11 lotes, passou para a Cinep, que a Cinep podia negociar com as empresas que queriam se instalar aqui. E assim foi feito. Né? Ricardo aprovou, eu acho que foi
né, assim, um grande salto, né, para Paraíba. Então, isso é um legado dessa época do governo de Ricardo e que eu ajudei a trabalhar nisso. E tem outra coisa muito importante, a gente criou lá em Sousa o plano de manejo. O que é isso? A gente estabeleceu para Sousa o que é a importância do Vale dos Dinossauros. Nós temos um potencial do Vale dos Dinossauros de Sousa, assim, que é incrível o tamanho que a gente tem em Sousa. O Vale do Dinossauro, o tema dinossauro, Plínio, é o tema que agrada criança, jovem, adulto, qualquer pessoa. Falar de dinossauro, todo mundo se simpatiza. E está em tudo lá, né? A gente, quando vai em Sousa, e quando você olha o sonho, em tudo. quando você olha o sonho da Disney, a Disney, quando a Disney sonhou fazer os parques, ele dizia, eu tenho que fazer algo que encante a criança, a pessoa de melhor idade. O dinossauro é isso. Então, assim, a gente tem que pensar no Vale do Dinossauro como algo grande, algo disruptivo, algo que o cara chega e seja lúdico. Então, assim, eu gosto de sonhar essas coisas que acho que no momento que você está pensando aqui hoje, você acha que isso é impossível, é meio lunático. Aí eu sempre pensei coisas que eram meio lunáticas e chegamos lá, a gente não chegou. Então, assim, eu acho que Sousa, Paraíba, tem algo que o turismo do Nordeste não tem. E a gente tinha que pegar o produto, o Vale do Dinossauro, e transformá-lo num produto dos 4 estados. Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco. Porque Sousa é 500 quilômetros, 450 quilômetros desses 4 estados. Se transformar num produto dos 4 estados, nós estamos transformando num produto que vai vender em todo o mercado do mundo, baseado por esses 4 estados. E Sousa, o polo de tudo isso. Com um parque, com algo grandioso. E a gente fez lá o plano de manejo, que garante isso, separar o que é área de preservação com área de exploração turística. Então, né, no meu legado, eu tenho essa história, isso cravado, que a gente escreveu lá no Vale do Dinossauro, e esse polo turístico de Cabo Grande, com a ajuda e a colaboração enorme de um cara chamado Ivan Buriti, na época, né, que era meu secretário adjunto, que nos ajudou a destravar a decisão, né, importante do governador na época, Ricardo Coutinho. Zenildo Oliveira, quando não está em telefonema, reunião presencial, online, analisando números, está fazendo o quê? Qual é o hobby? O que é que gosta de fazer com a família? Correr, maratona, eu adoro. Acha pouco que corre já e vai correr mais, não? Assim, o esporte ajuda a gente melhorar o nosso nível de estresse, nos ajuda a pensar mais. E a família, adoro a família, sou apaixonado pelos meus filhos, pela minha esposa. Né? Sou apaixonado por... Você tem 2 filhos, não é isso? Tenho 4 filhos. 4. Tenho Beatriz, que tem 26 anos, que mora em São Paulo. Tenho Isabela, que tem 17. Aí tenho Júlia, que tem 11. E tenho o Zenildo Filho, que é o caçula, que tem 7 anos. Né? E gosto de estar com os amigos, gosto de estar passeando na minha cidade, né? Visitando o colega, às vezes tomando cerveja, contando piada. Então, assim, eu gosto. Então, assim, eu sou simples, né? Não tenho coisas que são, não gosto de algo que seja além dessas coisas que me deixa extremamente confortável e me sentindo bem comigo mesmo, fazer isso. Então, estar em casa com a família, né? De manhã cedo correr, fazer minha corrida, né? Criar esses desafios. E assim, um ponto para mim, um ponto que me destrava muito, que me deixa extremamente feliz é estar com a minha equipe de trabalho, estar na minha empresa, sentar. Eu chego na empresa, às vezes a gente acha que cria problema, eu chego na empresa, se eu tiver problemas, eu esqueço eles, vou viver os problemas como se fosse parte do que a gente tem que fazer. E costumo sempre dizer assim, quando a gente não quer problema, vamos para a praia. Né? E entrando na praia, às vezes a gente esquece todos eles, mas a gente é feito para resolver problemas, a gente é resolvedor de problemas. Então faz parte do nosso dia a dia, para que isso não possa estar se alimentando como um estresse do dia a dia. Você passa a maior parte do tempo onde? Aí assim, eu não consigo hoje, né, dizer se... Você tem residência fixa aqui em João Pessoa? Tenho residência fixa em Sousa, tenho apartamento aqui em João Pessoa, né, porque tem a construtora unida aqui, que a gente constrói aqui na capital, né, e assim, tem uma escala de trabalho que às vezes tem que estar aqui e aí tem que estar nas unidades, visitando, né, ou viajando, ou um pouco estudando, né, eu acho que faz parte esse aprendizado contínuo, né, assim, a gente está sempre
buscando reciclagem, formação, né? Então, esse aprendizado ele é contínuo, né? Então, assim, eu não consigo hoje, né, a agenda, para dizer, tem períodos, por exemplo, o mês agora de agosto, eu passei 3 dias ou 4 dias no máximo na minha cidade, em Sousa, né? Sempre, né, em algum outro lugar. E isso, às vezes, causa a falta de estar com os amigos aí, né, de não se dedicar, de ir na casa de visitar um parente, um negócio. Então, é muito isso. Mas, às vezes, sou compreendido, né, por saber que a agenda... É o ônus, muita coisa, né? O ônus deu... Mas, assim, sou muito feliz por tudo isso. Sou muito feliz, não reclamo nada disso, não reclamo do peso que, às vezes, a gente tem que tomar, do que a gente tem que carregar, né? Eu sou curva de rio, né, que aguenta todo o bagaço que desce no rio, né? Eu me acostumei a ser assim e isso me fortalece, né? São coisas que me fortalecem para a caminhada. Para terminar, o que é que aquele menino Zenildo, que vendia as balinhas na frente de casa, tinha de sonhos que de repente ainda não foram realizados? Porque às vezes o sonho não está só em ganhar dinheiro, não está só em mudar de condição de vida, tem algo que você quer atingir, né, e que talvez o menino não tenha atingido. Ou, se ele já atingiu, quais são os novos sonhos, os grandes sonhos daqui para frente? Eu costumo dizer que eu sou muito agradecido, né? Agradeço sempre a Deus, agradeço a minha família, agradeço aos meus clientes, aos meus colaboradores, né, que acreditaram. Quando a gente foi descrevendo cada uma das coisas deles, foram comigo se unindo, se abraçaram. São eles que fazem tudo isso ser possível, né? Toda a nossa liderança, né? Então, assim, eu sou muito mais agradecido de tudo. Mas a gente não pode parar, né? A gente não tem uma linha de chegada e dizer chegamos. A gente sabe que chegou em algumas coisas que a gente traça e ali se inicia uma nova jornada, um novo amanhecer. Então, a gente tem muito futuro para ser explorado, a gente tem muita coisa para conquistar. Eu sou um jovem ainda, sou um menino, eu só tenho 54 anos, então sou muito criança. É jovem, né? sim. Eu sou muito criança ainda, nossa empresa é muito jovem, só tem 31 anos, é muito jovem. Então, assim, a gente tem muita história para contar, a gente tem muita coisa para realizar, né? A gente tá num ano importante da nossa trajetória, estamos criando a nossa sede lá na cidade de Sousa, onde vai estar, nós estamos criando a CSC, onde tem a sede própria do grupo, é um negócio que a gente sempre pensou ter, porque a gente conviveu durante todo esse tempo num armazenzinho muito sofrido, muito pequeno para o tamanho que a gente foi, mas é sempre isso, a gente aprendeu aquela história que eu disse no início, a gente aprendeu a fazer pouco, a gente só dava um passo quando podia, nunca demos um passo daquelas coisas que a gente não podia ter. Então, assim, a gente sempre foi muito calculado em relação a isso. Porque como a gente sofreu muito com o banco na vida, né, a gente sempre entendeu que o nosso fluxo de caixa sempre foi nosso oxigênio. Então, uma das coisas que é cravado entre os nossos valores é que a empresa ela tem que ser rica. O dono não precisa ser rico, o dono pode ser pobre. Agora, a empresa ela tem que ser rica. Então, isso foi o que fez a gente gerar as divisas que a gente gerou. E aí eu tenho certeza que nós, junto com a nossa cidade, junto com o nosso povo, com essa nossa gente, com esse nosso legado desses valores, desse propósito que a gente tem, nós vamos arrastar aqui essa juventude, esse povo da nossa região, do nosso sertão, da nossa Paraíba, para sonhar com a gente coisas maiores. Esse estado já está provando que ele pode sonhar coisas grandes, que ele pode dar grandes saltos, e nós vamos dar grandes saltos. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós estamos vivendo um momento que o Nordeste vai ser protagonista desse país, né? Não é protagonismo de um atleta que ganhou um prêmio, foi o melhor jogador ali, que Deus iluminou. Isolado, Tem né? que ser algo que é coletivo. Acho que hoje a Paraíba vive um momento que há melhoramento na gestão, na capacidade de pensar da classe empresarial, dos meus colegas que muito me inspiram em muitas coisas, e a gente vai ter sonhos muito grandes. Então, eu sou um otimista, né, de sempre pensar que tudo vai dar certo. Eu sou sempre, rapaz, hoje eu acho assim, as coisas tão negras, mas vai dar certo. Vai dar certo. Então, isso nos ajuda. Mas, né,
a pensar positivo e formar coisas, energias positivas para ser transformador. Então, eu fico sempre muito agradecido que o menino pequeno lá que fez da sua trajetória, né, um alicerce de transformação constante, que tenha atingido os sonhos que atingiu, sendo multiplicador de desenvolvimento e de talentos na nossa região. Zenildo, quero agradecer demais a sua presença aqui conosco. Desejar que você pague ainda muito ICMS, que significa sucesso. E já terminou aqui, né? O papo que a gente perdeu a hora aqui. Então, que você continue gerando muitas oportunidades, né? Muitos empregos, porque isso significa desenvolvimento, né? E, sobretudo, num estado como a Paraíba, no nosso Nordeste, isso é muito necessário, né? A força empresarial, ela é motriz para grandes transformações, junto com as ações também, né, dos entes públicos que você tanto citou aqui, né? Precisa ser uma engrenagem com todos funcionando e funcionando bem para a gente ter essa Paraíba, esse Nordeste, esse Brasil que a gente precisa. É isso? Muito obrigado obrigado a essa casa, parabenizar todo o time que faz a TV Paraíba, a TV Cabo Branco, né? Aos seus donos, que são pessoas que têm muito respeito pelo tamanho que eles são para esse estado também, pelo que eles representam, leva nessa marca desse estado, para todo o país. Então, eu quero só dizer que acredite, gente. Acredite na sua força, no seu talento. Nunca deixe ninguém dizer que você não é capaz. Nunca deixe ninguém dizer que você não pode fazer. Nunca deixe ninguém barrar o seu sonho. Acredite na sua força e eu tenho certeza que você será vitorioso. Um beijo no coração. Que Jesus nos ilumine para as grandes vitórias que nós vamos ter nesse estado e nesse Nordeste. E obrigado por essa inspiração, né? Palavras valiosas, né? Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Né? Obrigado. Isso é bíblico até. Gente, é isso. Adorei esse papo, tenho certeza que você também. O Mercado em Movimento vai sempre estar atento e convidando pessoas como Zenildo Oliveira, que fazem parte dessa grande engrenagem, né, dos negócios, mas que tem ensinamentos também, né, de vida para trazer para todos nós. Até a próxima.